Meus irmãos, hoje prosseguimos então no nosso estudo do panorama do Novo Testamento. Até este momento a gente já estudou os 4 evangelhos e no último final de semana vimos o panorama do livro de Atos, o livro histórico que narra o início da história da igreja e que, como vimos com o pastor Rubi, que é um livro recheado de boa teologia e de bons ensinamentos. Agora chegamos em um novo bloco de livros do Novo Testamento. Este bloco é composto pelas cartas, pelas epístolas que vemos sendo enviadas às igrejas. Tendo em vista, gente, que este é um gênero textual que a gente vai ver até o final agora do panorama do Novo Testamento. Eu queria só fazer aqui breves observações sobre isto. Em relação às cartas, gente, temos que ter em mente que as cartas eram ali o meio de comunicação do mundo antigo. Não só dentro da igreja, mas, no geral, as cartas eram utilizadas. Obviamente, eles não tinham acesso às tecnologias que temos hoje. Então, qual era a maneira de se comunicar com pessoas que estavam distantes? Por meio deste instrumento. E foi desta forma, então, que os líderes da igreja abençoavam, cuidavam, instruíam, exortavam as igrejas que cada vez mais iam surgindo ali por todas as regiões. A gente viu no livro de Atos como a igreja crescia, e crescia de maneira rápida. Novas igrejas surgiam e distantes, e os apóstolos, os líderes, escreviam e instruíam estes irmãos. Aprove a Deus que, em meio às muitas cartas que foram compostas, algumas fossem inspiradas diretamente pelo Espírito Santo, e o mesmo Deus que inspirou, preservou estas cartas, então, para que até hoje nós tenhamos o privilégio, como povo de Deus, de ler cada uma delas, e aprendermos e sermos, então, edificados por estas epístolas. Além disso, outra observação que faço é em relação à estrutura da carta. Geralmente, gente, as cartas do Novo Testamento, ela tem uma estrutura em 3 partes. Primeiro, a gente tem uma saudação inicial, onde nessa saudação inicial o autor colocava ali o seu nome, a autoria, geralmente, colocava o destinatário, quem que receberia esta carta. Além disso, muitas vezes era feito ali uma oração de petição, pedindo bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que receberiam a carta, e também oração de ação de graças, agradecendo a Deus pelo que o Deus já estava promovendo em meio àquele povo. Além disso, temos um segundo ponto na carta, que é o corpus, que é o corpo do texto. É onde ali o autor falava sobre os assuntos que ele precisava tratar com aquela igreja. Ele esmiuçava e detalhava o que aquela igreja precisava ouvir, ler. E, por fim, havia então a saudação final, onde normalmente o autor mandava saudações para indivíduos em específicos, deixava talvez um conselho final, uma palavra final, e fechava assim o seu escrito. Hoje, vamos ver 2 cartas do Novo Testamento. Na EBD de hoje, vamos iniciar esse trajeto pelas epístolas, vendo a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. 2 cartas maravilhosas. E por que escolhemos trabalhá-las de maneira em conjunto? Porque ambas têm como um tema central, como algo que é muito evidente, a realidade do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação somente pela fé
em Cristo Jesus. E cremos que quando estudarmos cada uma delas, poderemos, à luz dos dois textos, aprender muito acerca desta realidade. Primeiramente, gente, vamos ver a carta aos Romanos. Uma carta que é maravilhosa, que para muitos teólogos é a obra-prima do Novo Testamento. Uma carta que moldou a teologia cristã. Uma carta que trata com profundidade acerca de temas que são essenciais para o cristianismo. Uma carta que impactou a vida de grandes servos de Deus na história da igreja. Exemplos que posso dar: Agostinho, Lutero, John Wesley. Grandes servos de Deus que falam do impacto que Romanos teve na vida e na teologia de cada um destes. Todos estes relatos nos mostram a grandeza que há na mensagem de Romanos. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 1. Peço que deixem aberto, a gente vai olhar muitos textos, né? Para a gente ver aqui a questão da autoria e dos destinatários. Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, a carta começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como eu disse, nas cartas, geralmente a gente já vai ter a apresentação do autor. Isso até facilita a nossa vida. E a gente vê claramente quem é o escritor desta carta: Paulo, o apóstolo, este que foi chamado por Deus para cumprir esta nobre função. Para ver o destinatário, peço que os irmãos vão até ali, no versículo 7, onde o apóstolo escreve: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Veja que os destinatários, então, aqui, é a igreja de Roma. E uma observação importante que eu tenho que fazer acerca desta igreja é que a igreja de Roma era uma igreja mista. Em que sentido? Era uma igreja composta por gentios e judeus. A maioria ali provavelmente eram gentios, estrangeiros que conheceram a Jesus. Mas no meio daquela igreja também havia judeus convertidos ao evangelho e que participavam então daquela igreja que se reunia em Roma. Outra informação básica importante do livro que precisamos ver são os propósitos. Por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? E, gente, a gente pode elencar vários motivos, mas tentei destacar aqui 3 daqueles que julgo ser os principais para Paulo escrever esta epístola. O que o motivou? O primeiro propósito era combater um certo pensamento judaizante que estava surgindo nos debates daquela igreja. Como eu disse, Roma era ali uma igreja mista, composta por judeus e por gentios. E era muito comum esses judeus que vinham então ao cristianismo querer impor aos cristãos gentios, estrangeiros, preceitos da lei do Antigo Testamento. Impor sobre eles a circuncisão, dietas e tudo mais, os seus costumes como judeus. E, inclusive, isso, em uma certa medida, se misturava com a doutrina da salvação. Chegava a um ponto onde a salvação não era mais somente pela fé em Cristo Jesus, mas também dependia de se seguir estes preceitos. Somente a fé em Cristo não basta. E aqueles debates estão começando a surgir em Roma, embate sobre os irmãos, sobre o que devo ou não fazer
o que é exigido ou não, e Paulo precisa escrever sobre isso. Outro propósito que a gente vê na carta aos Romanos é que Paulo vai dedicar tempo em explicar sobre este tempo onde os gentios estão sendo incluídos no povo de Deus. Veja que a gente fez o panorama do Antigo Testamento, e a gente vê ali no Antigo Testamento um relacionamento entre Deus e a nação de Israel. A gente vê isso nitidamente, mas agora eis que surge a igreja. Temos aí o Novo Testamento, a nova aliança. E para surpresa de todos, quem está se achegando mais são os gentios. Pessoas de todos os povos, de todas as nações, estão ouvindo o Evangelho e estão adentrando a este povo de Deus, se tornando até mais numerosos que os judeus. E Paulo gasta tempo em explicar sobre este movimento, como ele acontece. Além disso, um último propósito é que esta carta tem um caráter missionário. Paulo, ele desejava ir para a Espanha, lá na Península Ibérica, levar o Evangelho por lá. Paulo é este desbravador da igreja. A gente já percebeu lá em Atos. Esse que queria cada vez ir mais longe com o Evangelho. E era do desejo dele ir para aquela região distante, anunciar Cristo Jesus. Então ele dedica tempo falando com esta igreja, relembrando esta igreja do Evangelho, da necessidade que há de Cristo, para que ele possa então convocar esta igreja a estar junto com ele. Dando o exemplo do nosso dia a dia aqui, do que estamos vivendo. Eu e mais um grupo de pessoas vamos para a Albânia, e por isso temos ressaltado com a igreja a necessidade de Cristo para a salvação, a necessidade de Cristo naquela região. Por quê? Porque estamos desejosos que os irmãos participem disto junto com a gente. Então, Paulo tem esse interesse missionário também, que esta igreja participe com ele desta viagem que ele pretende fazer. Olhando, gente, agora para a estrutura da carta, já que vimos as informações básicas do texto de Romanos. Eu dividi a estrutura naqueles 3 grandes blocos. Saudação inicial, o corpo do texto. O corpo do texto a gente vai ter uns subtópicos, né? Porque a carta é longa. E, por fim, a saudação final. Vamos ver aqui a saudação inicial. E como vimos, gente, na saudação inicial, Paulo se apresenta. Paulo também diz que estava escrevendo à igreja em Roma, e algo que chama a atenção da saudação inicial de Paulo nesta carta é a ênfase na obra de Deus na vida dele e da igreja. A gente leu, por exemplo, como Paulo se apresenta, e ele vai se apresentar como alguém chamado por Deus, separado pelo Evangelho. Veja a ênfase na obra de Deus na sua vida. Nesta introdução, ele também vai destacar que a própria igreja também é chamada por Deus. Ele já vai dando o tom da carta. O tom da carta é da obra que Deus realiza graciosamente na vida do seu povo. E ele termina a saudação inicial com 2 versículos que são chaves. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura aí, em Romanos 1, 16 e 17. Texto bíblico importantíssimo. Texto bíblico que motivou, inclusive, Lutero na Reforma Protestante, né? Onde ele redescobriu o Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Texto bíblico diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esses 2 versículos resumem o tema que
o que o apóstolo Paulo vai trabalhar em todo o livro. Ele se apresenta aqui como um pregador que não se envergonha da mensagem de Cristo. Ele é um missionário que proclama esta verdade. E, pelo contrário, ele não só não se envergonha, mas ele confia no poder que há nesta mensagem. É uma mensagem capaz de trazer vida onde há morte, capaz de transformar vidas, de trazer pessoas para um novo relacionamento com Deus. Este é o Evangelho da salvação pela fé, que tem como alvo judeu e grego, gentil, todos os povos. Sintetizando então o assunto, o apóstolo parte para o corpo do texto, onde ele vai trabalhar melhor esta realidade, ele vai se aprofundar neste tópico. E antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que você tem um amigo que ainda não conhece a Jesus, e você tem ali uma oportunidade de poder falar de Cristo para ele. Ele foi à sua casa e conversou contigo, e você vê ali a oportunidade. Eu agora posso falar do Evangelho para esta pessoa. E a minha pergunta para vocês é: como você começaria a pregação do Evangelho? Você precisa falar de Jesus. Qual era ali a primeira coisa por onde você começaria para então poder falar de Cristo para aquela pessoa? Vamos lá, gente. Me ajudem aí. Esther? Criação, bom, ficou ruim, pecado, né? Solange, depravação total, né? Isso. Já ia mandar a braba, né? Para onde tu vai? Tá igual o Youssef aqui com os muçulmanos, né? Mas, gente, Jonas? Amém. Falaria sobre quem Deus é, né? Sim. É algo até que eu digo às vezes, né? As pessoas falam, fulano é bom, né? Mas por quê? Às vezes ele pega como parâmetro outra pessoa, mas põe ele diante do Deus das Escrituras. Mas, gente, quem tem dúvidas, por exemplo, de como pregar o Evangelho, a carta aos Romanos pode ser uma grande instrução. Porque Paulo, o que ele faz aqui é pregar o Evangelho. E ele vai passando por cada tópico. E como que Paulo escolheu começar a falar acerca da mensagem de Cristo Jesus? Expondo duas realidades: a pecaminosidade do homem e a justiça de Deus. Ele quer destacar duas coisas: homens pecadores e um Deus justo, santo. São homens falhos diante deste Senhor. E é assim que Paulo começa a expor o Evangelho nesta carta. E eu queria pedir que os irmãos abrissem aí em Romanos 1, versículo 18, onde Paulo inicia esse bloco dizendo o seguinte, gente. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Paulo, ele não tem medo de anunciar um Deus que é justo, que se revela sobre toda impiedade.
E Paulo fala sobre esta humanidade caída, que suprime a verdade. Ele vai dizer acerca do Deus que se fez conhecido a todos os homens, e como ele se fez conhecido por meio da obra da criação. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E toda a humanidade, vendo toda esta criação, o que deveria fazer? Render glórias e honra ao único Deus verdadeiro. Porém, Paulo vai dizer que, infelizmente, nesta humanidade caída, não é isto que acontece. As pessoas olham para tudo isso, olham para esta criação grandiosa, mas ao invés de se voltar a Deus, criam ídolos. Ídolos segundo a sua própria imagem. Ídolos segundo a imagem de seres vivos. Eles se prostram diante deles, rendem adoração a estes. Paulo fala em um contexto de paganismo. Em meio a um paganismo onde havia panteões de deuses. E ele está mostrando para aquela igreja de Roma, é isso que está acontecendo. As pessoas não se voltam para Deus, mas erguem ídolos para si. Mas é interessante que Paulo, ele é cuidadoso. Porque neste momento que eles leem estas realidades, sobre a idolatria, sobre estas imagens, sobre esses ídolos, talvez alguns judeus se vangloriariam ali, pelo fato de que eles cresceram em meio à lei, à instrução das Escrituras, pelo fato de que desde criança eles ouviam sobre o Deus verdadeiro, e os judeus muitas vezes se vangloriavam nisso. Mas Paulo quer deixar uma coisa clara, não é só os gentios que estão debaixo de culpa, os judeus também. Toda a humanidade está debaixo de culpa. Vão aí em Romanos 2, versículo 23 e 24. Paulo agora fala com os judeus. E ele vai dizer o seguinte no versículo 23 do capítulo 2. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aqueles judeus se vangloriavam pelo fato de que eles tinham a lei. Eles conheciam os 10 mandamentos, conheciam os preceitos do Senhor, mas Paulo vai destacar, vocês conhecem a lei, mas vocês são transgressores da lei. E quando a gente lê isso, eu penso também naqueles que crescem aqui no contexto da igreja, lendo desde cedo as Escrituras, sendo instruído pelos pais, desde cedo nas Escrituras. Você que tem este privilégio de crescer conhecendo a Bíblia, Romanos também é para você. Afinal, quem que consegue cumprir toda a lei de Deus? Lemos lá, não darás falsos testemunhos, mas quem que nunca disse uma mentira? Lemos lá, honra o pai e sua mãe, mas quem que nunca se viu em meio a uma relação familiar que é desagradável ao Senhor? É a triste realidade nossa de homens caídos que transgridem a lei do Senhor. Todos estão debaixo de culpa. Não é à toa que em Romanos 3, no versículo 10 e 11, lá para a conclusão desse trecho, Paulo vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a realidade do homem após a queda, como a Esther falou. Este homem que não busca a Deus por sua própria natureza, que pelo contrário, é um transgressor da lei do Senhor. É assim que Paulo inicia o Evangelho, anunciando a má notícia. Mas eis
que vemos então o segundo trecho, onde agora vem uma mensagem de esperança, a boa notícia. Do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 5, Paulo ele vai tratar da justificação, a provisão de justiça vinda de Jesus. Sabendo de como somos falhos, de como que pelas nossas próprias obras não conseguiríamos agradar a Deus, eis que o Senhor, graciosamente, por meio de Cristo Jesus, oferece, então, salvação por meio da fé. Vamos ler juntos Romanos 3, do versículo 21 até o 24. Romanos 3, do 21 ao 24. O texto diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em meio a esta humanidade, onde, como Paulo vai dizer aqui, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, eis que se manifesta agora a justificação por meio da fé. E uma palavra importantíssima que é dita neste trecho é esse termo justificação. Aparece várias vezes aqui em Romanos. E este termo diz sobre o fato de que o crente é declarado justo por Deus, por meio de Jesus. Nós que éramos culpados, agora somos declarados justos. E como isso acontece, gente? Tudo isto acontece por causa da obra que Cristo realizou na cruz. Quando lá na cruz, Cristo toma sobre si os nossos pecados, nós acreditamos a Ele, a nossa culpa. E lá Ele paga pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo acontece o caminho inverso. Cristo acredita, imputa a nós a sua justiça, porque Cristo sim, Ele é santo, Ele nunca transgrediu a lei do Senhor, Ele é justo, e Ele então acredita a sua justiça ao seu povo. Nesse movimento onde nós, os que creem, passam o pecado a Jesus, que paga na cruz, e Ele transmite a justiça, finalmente podemos ser declarados justos perante o Deus Santo. Esta é a boa nova do Evangelho. Em Romanos 5:1, Paulo ele vai dizer que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembram como começa o capítulo 3, 3:18? Romanos 1:18, perdão, vai falar que a ira de Deus se manifesta contra impiedade e injustiça. Em Romanos 5:1, Paulo vai falar, agora justificados, temos paz. Não experimentamos mais da ira, mas experimentamos finalmente de um novo relacionamento com Deus. Falado então sobre esta justificação, esta salvação por meio da fé em Jesus, Paulo dá mais um passo em relação à obra redentiva e vai tratar sobre a santificação, a consumação da obra de Deus. Um caminho errado que aqueles irmãos poderiam trilhar ouvindo sobre a realidade da salvação pela fé seria um caminho de libertinagem. Opa, sou salvo pela fé, então eu posso fazer qualquer coisa?
Eu creio em Jesus, então está tudo bem, eu vivo em pecado. E Paulo, ele já vai dizer, não é bem assim. Vão aí no capítulo 6 comigo, vamos ler até o versículo 4, Romanos 6, do 1 ao 4. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda em pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo, ele destaca que agora que conhecemos a Cristo, não tem sentido vivermos mais em pecado, porque a obra da redenção envolve também a libertação dos pecados, deste jugo que era presente em nós. Paulo, ele vai destacar, inclusive, e vai usar a imagem do batismo, o símbolo do batismo, de como somos ali sepultados, dizendo um adeus, proclamando então um adeus para a antiga vida. E somos então levantados para uma nova vida, uma novidade de vida em Cristo Jesus. É óbvio, meus irmãos, e o apóstolo Paulo leva isso em consideração do capítulo 6 ao capítulo 8, que ainda há influência do pecado em nossas vidas. Agora, temos o quê? Capacidade de lutar contra isso. Ele vai dizer sobre uma luta que temos contra a carne, mas ele vai destacar que agora temos um bom ajudador, que é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito que agora labuta em favor do crente contra a carne e que nos santifica e nos guarda diariamente. Esse trecho termina com Romanos 8, que é um texto que traz a ênfase na segurança do crente até o final de toda a caminhada. Como diz Romanos 8:1, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus há de nos guardar e de nos preservar em meio a este mundo. Vamos ler junto Romanos 8, do 37 ao 39, texto que encerra esta parte, é maravilhoso. Se você não tem aí grifado a sua Bíblia, é até uma oportunidade para marcar, para guardar este texto no coração, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 8, a partir do 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus que salva é o Deus que santifica e preserva, então, o seu povo até o final. Paulo, na quarta parte do corpo do texto, vai explicar então sobre a questão da obra de Deus, que agora é manifesta entre judeus e gentios. No início da igreja, algo que vemos muito marcante, quando lemos ali o relato de Atos, por exemplo, é a grande dureza no coração que há dos judeus. Um endurecimento em relação à mensagem do Evangelho. E, ao mesmo tempo, o Evangelho alcançando pessoas de todas as nações.
Pessoas que talvez eram as mais improváveis, reconhecendo a Cristo como Senhor, sendo tratadas por Deus, sendo resgatadas pelo Senhor. E quando a gente observa essa dinâmica, um questionamento poderia surgir. Deus falhou? Afinal de contas, olha, o povo, que era o povo judeu, que conhecia os preceitos do Antigo Testamento, eles não estão reconhecendo o Messias. Deus falhou? E Paulo vai dizer que não. Que todo este movimento está debaixo da soberania de Deus, dos planos de Deus. Nesse trecho ele vai dizer que era do intuito do Senhor que os judeus continuassem então em sua incredulidade, enquanto fossem acrescentados os gentios em meio ao povo de Deus. É o Deus que é soberano na salvação. E é aqui, nesse trecho, que a gente tem o ensinamento da doutrina da eleição e da predestinação. Do fato de que, antes da criação do mundo, Deus escolheu amar pecadores que não mereciam nada. Paulo, ele cita um exemplo aqui, que está em Romanos 9, do 11 ao 13. Leiamos juntos, Romanos 9, do 11 ao 13. Ele cita uma passagem, uma história famosa do Antigo Testamento para demonstrar esta questão da eleição. Aqui ele diz de Jacó e Esaú, filhos gêmeos de Rebeca. E Paulo escreve, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Para o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Antes de Jacó e Esaú terem nascido, para fazer prevalecer a eleição, Deus demonstrou amor, favor para com Jacó, enquanto desprezou a Esaú. Em Romanos 9, 18, ele vai dizer, Paulo, que Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Esta é a realidade da eleição e da predestinação. Paulo sabia que questionamentos poderiam surgir. Pessoas poderiam questionar. Mas Deus realiza a obra desta forma. E o próprio Paulo dá uma resposta. Em Romanos 9, 19 a 21, o apóstolo Paulo vai responder a eles dizendo o seguinte, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E aí Paulo responde, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A resposta de Paulo diante ao mistério da predestinação, a esta realidade grandiosa é, quem somos nós para questionar a Deus? Somos criaturas com pensamento limitado diante de um Deus justo, santo, infinito, que retém todo o saber e nós queremos questionar. E só uma observação em relação à doutrina da eleição e da predestinação. Falo como alguém que conheceu a esta depois da conversão e que por uma semana ficou em choque com ela. Muitas vezes,
não entendemos esta doutrina de maneira correta porque temos uma visão incoerente e incorreta em relação à humanidade. Pensamos que todo mundo é bonzinho e merecia uma chance de ser salvo. Quando na Bíblia, como a gente viu em Romanos 1 ao 3, é exposto para nós que a humanidade é terrível. Somos terríveis. E a grande realidade é que nenhum de nós merecíamos a salvação. A humanidade como um todo, inclusive nós, merecia o inferno. E o grande questionamento que vem é: por que Deus ainda salva pessoas como nós? Por que Deus ainda demonstrou misericórdia para com alguns? Esta é a grande beleza do Evangelho do Senhor. É a graça imerecida. Deus simplesmente escolhe amar e o faz, não porque merecíamos algo, mas porque assim Ele quis. E é isso que Paulo enfatiza aqui. Deus agora estava salvando milhares e milhares de gentios, e aprove a Deus que inclusive chegasse até aqui o Evangelho, e a obra de Deus tem acontecido, e o rebanho do Senhor tem sido recolhido. As ovelhas escutam a voz do pastor, e tem se achegado a Ele, por livre e espontânea graça do Senhor. Diante deste evangelho, Paulo termina este trecho com uma palavra de glorificação a Deus. Vamos ler junto Romanos 11, do 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo medita no Evangelho, parte do Evangelho desde a realidade da queda, a salvação, a santificação, a eleição. E ele chega num estado que ele não pode dizer outra coisa senão glorificar o nome de Deus. Os santos caminhos do Senhor, a santa obra que o Senhor realiza. Paulo termina assim a sua exposição do Evangelho. Ele termina o corpo do texto aplicando o Evangelho à vida cristã. A grande realidade é que a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos salva, mas também é a mensagem que molda a nossa vida como um todo. Paulo faz um chamado para aqueles irmãos de Roma. Em Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele faz aqui uma conexão com o Evangelho. Ele diz: portanto, diante disso tudo, vivam como sacrifício vivo ao Senhor. Não vivam segundo mais o padrão do mundo,
mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Agora o Evangelho tem que renovar toda a sua maneira de viver. E Paulo, então, vai aplicar os princípios, aquilo que aprendemos no Evangelho, a vários pontos da vida daqueles crentes. Ele vai falar a respeito dos dons em serviço do outro. Vai falar a respeito de como lidamos com as autoridades. Vai dizer a respeito do amor que devemos ter para com os nossos irmãos. A tolerância que devemos ter para com eles. Entre outras coisas, Paulo então vai aplicar o Evangelho aos pontos da vida daquele povo. Ao final, na saudação final, que vai ali de Romanos 15, versículo 14 até o 16, Paulo vai expressar aos leitores o seu anseio de ir para a Espanha. Lembra que eu disse, há um caráter missionário aqui. Ele expôs o Evangelho, demonstrou a necessidade que todos têm de Cristo Jesus. E agora ele diz que anseia ir neste novo povo, proclamar o Evangelho de Cristo. Ele ainda não conhecia os irmãos de Roma, então ele diz que ele espera uma oportunidade para ir então a Roma, conhecê-los, poder abençoá-los. E de lá então ele partiria para esta viagem. Infelizmente, esta viagem de Paulo à Península Ibérica nunca aconteceu. Aprove a Deus que ele fosse perseguido, preso e morto antes disso. Mas o Deus soberano, por meio de outros servos, por meio da sua igreja ao longo da história, chegou àquela região e tem chegado cada vez mais a regiões distantes. Tudo debaixo da sua santa vontade, usando como instrumento quem? Pessoas como nós. O texto de Romanos termina com outra palavra de engrandecimento a Deus. Em Romanos 16, no versículo 27, Paulo diz: a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Terminado Romanos, vamos então para Gálatas, gente. Outra epístola que tem como tema central o Evangelho de Jesus Cristo, como tema abordado pelo apóstolo. Peço que abram aí em Gálatas 1, deixem a Bíblia aberta que a gente vai percorrer os textos. Vamos aprender um pouquinho desta carta. Olhando a informação básica do livro, em Gálatas 1, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Temos aqui então declarado quem é o autor, mais uma vez Paulo, para quem ele escreveu, igrejas da Galácia. A Galácia era uma região ali na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Então eram igrejas ali que o apóstolo Paulo escreveu. E qual é o propósito desta carta? Em quais circunstâncias ela foi escrita e por que Paulo a escreveu? E, gente, o contexto aqui é um contexto conturbado, complicado. Mais uma vez, estão chegando ali ideias judaizantes. Em meio àquela região da Galácia, falsos mestres estavam se achegando. Judeus que se apresentavam ali como cristãos, mas propagavam a ideia de que Cristo não era suficiente para a salvação, mas que eles deviam se submeter aos preceitos da lei, circuncisão e etc. Ou seja, a salvação não é somente por Jesus. Mas o pior de tudo ali na região da Galácia é que as igrejas de lá
estavam realmente comprando a ideia destes falsos mestres. E estavam abandonando o evangelho, abandonando o ensino dos apóstolos, e estava abraçando estes falsos mestres que ali se achegavam. Então, vamos ver aqui uma carta dura, em uma situação muito complexa. Olhando para a estrutura da carta, a saudação inicial de Gálatas é muito curiosa. E tem 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui. Não sei se você percebeu, quando Paulo se apresenta, ele já tem que dar uma carteirada. Né? Ele já tem que mostrar o documento. Paulo, o apóstolo. Não da parte de pessoas, mas por Deus e por Jesus Cristo. Ele já tem que dar a carteirada mostrando, olha, eu sou apóstolo, não foi pessoas que me levantaram, mas foi Deus. Foi o próprio Jesus que me levantou como apóstolo. Para você ver a situação da igreja ali. E além disso, é interessante ressaltar que, como eu disse, era comum na saudação inicial do apóstolo Paulo, sempre constar ali uma palavra de gratidão, de ação de graça. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem realizado, pela fé dessa igreja. E aqui em Gálatas, não tem esse trecho de gratidão. É como se Paulo não tivesse ali motivo para agradecer. Ele está tão surpreso, tão irado, com a situação que ele não tem motivos para render graças a Deus por aquelas igrejas, por aqueles irmãos, diante da situação que eles estão vivendo. Isso mostra para nós a importância da doutrina da salvação somente pela fé em Jesus. A gente estudou aqui 1 Coríntios. Vocês viram o tanto de pecado que tinha naquela igreja. Mas mesmo em meio a todo aquele pecado, há oração de gratidão por eles. Paulo ainda rende graças por eles. Mas aqui, essa doutrina é tão fundamental, é algo tão essencial. E eles estão fazendo pouco caso dela, está abandonando ela. E isso é tão grave, que Paulo nem agradece, já parte então para o corpo do texto. E no corpo do texto, que vai do capítulo 1, versículo 6, ao capítulo 6, versículo 10. Primeiramente, a gente vê Paulo expondo o problema que havia ali. Lejamos juntos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8. Paulo vai dizer o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Paulo, ele expõe o problema. Ele demonstra sua indignação. Estou surpreso. E qual é a surpresa de Paulo? Que eles estão abandonando, e ele fala que não é um abandono em meio à luta, não é que eles estão perseverando ainda em tentar continuar na doutrina da verdade, mas não, eles estão abandonando depressa o evangelho, estão indo para um outro, entre aspas, porque ele vai dizer, até dar a entender que não há outro evangelho, na verdade só há um, né? Eles estão indo para outra mensagem. E Paulo, ele é enfático. Gente, se em meio a vocês, que seja um de nós mesmos, ele se inclui, eu ou qualquer um dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu no meio de vocês, se pregar algo diferente daquilo que tem sido pregado, que esse pregador seja anátema
maldito, seja maldição sobre ele. O problema era este: esses irmãos depressa estavam abandonando então o evangelho verdadeiro da salvação somente pela fé em Jesus, da graça de Deus. Paulo então, ele parte para a busca de tratar aquele problema. E primeiramente, o que ele faz? Paulo vai defender o seu apostolado. Gente, aqueles falsos mestres, eles eram tão astutos, que não bastavam para eles deturpar a mensagem da salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas lá na frente, não precisa abrir, em Gálatas 4:17, Paulo vai dizer que o que esses falsos mestres queriam era afastar a igreja dele, para que aquela igreja se interessasse por aqueles falsos mestres e não pelos apóstolos. Então veja, aqueles falsos mestres provavelmente estavam criando mentiras acerca do apóstolo Paulo ali, questionando a autoridade dele, questionando o apostolado dele, inventando falácias acerca de Paulo. E é por isso que Paulo precisa defender o seu apostolado aqui. E ele vai apontar 3 motivos, 3 argumentos em relação ao seu apostolado. Primeiro, ele vai dizer que ele busca agradar a Deus e não a homens. Veja o que diz aí em Gálatas 1, versículo 10. Paulo vai dizer o seguinte: por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo é este que não está ali para fazer média com pessoas e buscar a aprovação dos outros, mas ele busca agradar a Deus, e isso é o que o credencia como servo de Cristo. Diferente dos falsos mestres, que muitas vezes eram o quê? Bajuladores. Eles queriam que as pessoas se interessassem nele, e então deixavam de lado a vontade de Deus, para satisfazer a vontade do povo. Paulo é diferente, ele busca agradar a Deus. Além disso, ele vai destacar que foi separado e chamado por Deus. No versículo 15 e 16 do capítulo 1, ele vai dizer: mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui para os gentios. Tá bom aqui. Veja que ele vai destacar aqui como que Deus o chamou. Como ele já havia dito lá no início, antes dele nascer, ele destaca aqui que Deus o separou e o chamou graciosamente para revelar o seu Filho. E aqui também ressalto como foi o chamado de Paulo. Paulo foi chamado no caminho de Damasco. E quem o chamou? Cristo. Naquele relato onde a gente vê que ele estava ali a caminho de Damasco, ainda como um perseguidor da igreja, mas Cristo aparece a ele. Ele é alguém comissionado diretamente pelo Senhor. Só um ponto, é por isso que a gente não crê que exista apóstolo hoje, Apóstolo que é apóstolo verdadeiro, foi chamado pelo Senhor, comissionado diretamente por Deus. E Paulo experimentou disso quando Jesus aparece diante dele em Damasco. Por fim, ele também vai expor relatos da sua ida em Jerusalém e vai falar de como que as autoridades de Jerusalém, Tiago, João e Pedro, Jerusalém que era o centro de onde surgiu o cristianismo, como que estes líderes reconheciam a autoridade de Paulo. E é interessante que Paulo vai destacar, inclusive, uma vez que ele exortou Pedro. Pedrão não queria sentar com os gentios para agradar os judeus. O que Paulo fez? O corrigiu, o exortou, o mostrou
mostrou a ele como que isso era um desvio acerca do que o Evangelho ensinava. Então ele mostra, olha, eles reconhecem a minha autoridade. Inclusive, teve uma oportunidade em que exortei e corrigi a Pedro. Em um momento onde Pedro, inclusive, falhava nesta relação de judeu e gentio. Após se defender, Paulo vai defender o Evangelho. Vai defender a mensagem da salvação somente pela fé. E ele vai fazer essa defesa diante de muitos argumentos. Não vou poder passar todos os argumentos aqui, mas queria destacar somente 2, que julgo ser aqui os principais para elucidar a nós esta questão. Primeiro, Paulo vai pegar como exemplo o grande nome do judaísmo, que é quem? Abraão. Os judeus estão falando, né, que não é somente pela fé. Espera aí, então. Vamos olhar o exemplo de Abraão. Como foi a salvação deste servo de Deus? E olha o que ele diz em Gálatas 3, do versículo 6 ao 7. Paulo vai dizer o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ele pega aqui a história que é narrada lá em Gênesis 15, 6, quando o Senhor apresenta a Moisés, a Abraão, as promessas. E Abraão crê na promessa. E o texto vai dizer que, naquele momento que ele crê nas promessas de Deus, aquilo é creditado, é imputado como justiça. Abraão recebe justiça da parte de Deus. E é interessante que Abraão foi circuncidado só em Gênesis 17. Então Abraão não havia sido circuncidado, mas ele creu, e isso foi atribuído como justiça. E aí, Paulo vai destacar, são os que têm fé, que são os filhos de Abraão. Além disso, Paulo vai escrever acerca da pecaminosidade dos homens e também acerca da solução diante da pecaminosidade dos homens. Veja o que ele diz aqui em Gálatas 3, 10 e 11. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você quer viver e quer tentar obter a sua salvação diante ou mediante ao cumprimento da lei de Deus? A resposta de Paulo é: maldito. Porque maldito é todo aquele que não guardar todas estas coisas. E como já disse em Romanos, quem é capaz de guardar todas as coisas? Então é evidente, não é pelas obras que somos salvos. O justo viverá pela fé. E qual é a solução? Paulo vai destacar em um dos versículos que eu acho mais lindos aqui deste texto de Gálatas, que é Gálatas 3, versículo 13. A solução é a seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A solução está em Cristo. Esse que tomou a nossa maldição, a maldição do seu povo, sobre ele, e morreu na cruz, e sofreu a nossa pena. A solução está aí, Gálatas.
A solução está aí, Ibe. Por fim, Paulo vai destacar os efeitos práticos do Evangelho também. Veja que para Paulo a mensagem do Evangelho sempre redunda em uma vida distinta. Há uma transformação que acontece na vida do crente por meio da obra do Espírito. E é aqui que ele vai destacar as obras da carne, que não são esperadas do povo de Deus, e o fruto do Espírito do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo de Deus vai promovendo em nossas vidas, em meio à nossa labuta contra a carne. Paulo vai destacar que as obras da carne são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Porém, o fruto do Espírito, o que Deus produz em nós, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O objetivo é tornar cada vez mais o crente a imagem de Jesus, vivendo para a glória deste Cristo que nos salvou. Por fim, para terminarmos então Gálatas, temos a saudação final. Em Gálatas 6:1, o apóstolo vai destacar que esta carta ele escreveu de próprio punho, em letras grandes. Era comum Paulo usar amanuenses, pessoas que escreviam a carta para ele. Mas veja que o assunto é tão urgente, tão importante, que o apóstolo fez questão de escrever de próprio punho, ele mesmo escrevendo cada letra ali presente, mostrando para nós a importância desta doutrina, deste ensino. E ele vai terminar o texto então, no último versículo de Gálatas, Gálatas 6, versículo 18, dizendo o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Ele termina desejando para aquela igreja o que aquela igreja mais necessitava, o que aqueles irmãos mais necessitavam. Novamente se deleitar na graça de Deus, relembrar da obra de Cristo, desfrutar deste bendito Evangelho. É isto que Paulo deseja para aqueles irmãos. Concluindo, gente, hoje a gente viu duas cartas que têm como tema central a questão da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Essa salvação que não é pelos nossos próprios méritos, não é pelas nossas próprias obras, pela nossa própria capacidade, mas é porque pelo que Cristo fez. E eu espero que como igreja, relembrando desta grandiosa doutrina, que nós tratemos isso com mais alta estima. Que isso seja o assunto que percorre as nossas conversas, que isso seja o que é proclamado e ensinado, seja no nosso culto, no nosso pequeno grupo, seja nos nossos encontros, homens, mulheres, adolescentes, jovens, que o Evangelho de Jesus nunca seja deixado de lado, mas que isso seja sempre anunciado. Que nos lembremos hoje da nossa culpa, que não sejamos cauterizados em relação à ideia do pecado, que nunca deixemos de olhar para nós e ver a necessidade que temos de Cristo Jesus. E que sempre voltemos os nossos olhos para a cruz. Eu espero que a igreja nunca perca isso de mente. Afinal, como Lutero disse, lá no tempo da Reforma, este é o artigo, a doutrina pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai.
se temos Cristo, se anunciamos Cristo, se nos deleitamos na doutrina da salvação pela fé em Jesus, temos tudo. Mas se deixamos isso de lado, nós perdemos tudo. Que possamos então não nos desviar o olhar da obra de Jesus. Que vocês possam em suas casas ler a carta aos Romanos, a carta escrita às igrejas da Galácia. E que vocês possam se deleitar no fato de que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que possamos nos alegrar nesta realidade. Louvado seja o Senhor, que nos salvou. A Ele seja toda a glória para todo sempre. Amém.